Olá, eu sou o Felipe e vou apresentar meu trabalho de iniciação científica intitulado Otimização multiobjetiva do posicionamento de sensores para sistema SHM, considerando a quantidade de sensores e interpolação dos modos por Kriging. O monitoramento da integridade estrutural é um campo de pesquisa que visa coletar dados durante a operação de uma estrutura por meio de sensores. O método mais eficaz para SHM é a análise modal experimental, onde determina as características dinâmicas das estruturas e a partir dela é possível identificar prováveis danos. Para isso, é necessário que os sensores estejam estrategicamente posicionados para garantir a qualidade de sinal adquirido. Neste contexto é que se encontra a otimização do posicionamento de sensores, o SPO. Essa otimização reduz consideravelmente o custo de implementação da SHM, mostrando a sua importância. Os objetivos desse trabalho foram comparar os interpoladores Kriging template, realizar a otimização multiobjetiva dos sensores usando o algoritmo de Lichtenberg, MOLA, aplicar a metodologia para uma placa e posteriormente para a pá do rotor. Foram consideradas duas estruturas. A primeira foi a placa laminada de carbono epóxi e a segunda foi a pá do rotor do helicóptero AS-350. Ambas foram modeladas numericamente pelo ANSYS e assim realizou a análise modal. Cada nó na malha foi um ponto considerado candidato a sensor. Foram definidos 4 casos de estudos. Os 3 primeiros foram dedicados à placa, enquanto o quarto e último caso foi dedicado para a pá do rotor. O primeiro caso consiste na comparação dos interpoladores Kriging template na reconstrução dos modos de vibração. Neste caso, foram realizadas 3 otimizações distintas, considerando 4, 8 e 16 sensores constantes durante a otimização. O campo de busca foi todos os nós do modelo numérico, e essa otimização é monoobjetiva, onde o 7º, 8º e 10º modo de vibração foram avaliados separadamente. A função objetivo é minimizar o erro da interpolação, que é a diferença entre a resposta e a análise modal na reconstrução dos modos realizados pelos interpoladores. O segundo caso consistia em uma análise multiobjetiva, mantendo os sensores constantes. Os 3 modos foram avaliados simultaneamente pelo algoritmo otimizador, e o campo de busca do MOLA continuou sendo o mesmo. O intuito deste estudo é entender a influência do número de iteração na resposta da otimização, considerando 200 e 300 iterações. A função objetiva nesse caso é minimizar os erros da interpolação simultaneamente para os 3 modos. O terceiro caso foi a análise multiobjetiva com sensores constantes. Neste caso, os sensores foram selecionados pelo MOLA através do Feature Selection. Os 3 modos foram avaliados simultaneamente e, devido ao alto custo computacional exigido, o campo de busca foi reduzido a 600 nós e considerou 300 iterações. A função objetivo consistiu em minimizar a quantidade de sensores e a soma dos erros de interpolação de todos os modos de estudo. O quarto e último caso foi a otimização realizada no rapado do helicóptero. Os sensores continuaram sendo uma variável na otimização, e os 6 modos foram avaliados simultaneamente com exceção do segundo. Devido à complexidade, o campo de busca foi reduzido a 891 nós e considerou 300 iterações. A função objetiva é muito similar à do caso anterior, como pode observar pela equação. A primeira leva de resultados está na comparação entre os interpoladores. Nas figuras, a curva transparente representa o modo obtido pela análise numérica e a curva colorida é a reconstrução deste modo pelo interpolador. A tabela apresenta os resultados dos 3 modos avaliados de acordo com a quantidade de sensores. Os resultados para o segundo caso podem ser observados pela tabela a seguir, que apresenta os valores obtidos na função objetivo de cada um dos modos, além de apresentar a média, desvio padrão e o tempo decorrido para a simulação. Nota-se que o maior número de iteração resultou em médias menores, além de reduzir significativamente o desvio padrão. Em uma análise multiobjetiva que apresenta as médias e desvio padrão menores entre os resultados, são características de uma resposta de maior confiabilidade. Já o terceiro caso foi avaliado pela frente de Pareto, que mostra o conjunto de soluções ótimas entre 2 objetivos. Por ela, pode-se observar que o erro de interpolação diminui com o aumento de sensores. Nota-se também que a frente de Pareto obtida é convexa, apresentando knee-point e saturação em torno de 20 sensores. Estes foram resultados obtidos da otimização para 4 sensores, 8 sensores e 16 sensores. E aqui a reconstrução dos modos, para 4 sensores, 8 sensores e 16 sensores. E finalmente, o quarto e último caso de estudo, que também foi avaliado pela frente de Pareto. É notório que seu comportamento é muito similar ao caso anterior, e a solução obtida pelo TOPSys foi de 22 sensores, além de apresentar uma saturação que ocorreu por volta de 50 sensores. Essas foram a reconstrução dos modos de vibração e posicionamento obtido após a otimização. Este é o resultado para 16 sensores, aqui para 22 sensores, e a solução considerando 48 sensores. Por fim, pode-se concluir que o Kriging apresentou um desempenho superior quando comparado ao template. Em todos os casos, a frente de Pareto obtida foi convexa, com evidências de knee-point. A solução ótima obtida foi de 8 sensores para os casos mais simples e 22 sensores para os casos mais complexos, que é a pá do rotor. O método se mostrou bastante efetivo, mesmo em casos de geometrias com alta complexidade, que foi o caso da pá do rotor. Aqui estão as principais referências. Muito obrigado.